O Evangelho narrado por João. Capítulo 8. E como alguns não têm costume de ler a Bíblia, nós vamos de vez em quando ler bastante. Hoje nós vamos ler o capítulo todo. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifique de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós vir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam o que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele.
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Pai. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegariam pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém. Vemos, irmãos, nessa leitura, a natureza clara e triste do ser humano, quando o seu coração não se abre. Porque nós, irmãos, precisamos ser trabalhados. A estrutura do nosso espírito, ela tem problemas sérios. Ninguém nasceu perfeito aqui. E todos nós precisamos de ser aperfeiçoados. A santificação é um processo continuado. Isso é o que compete a nós. Na medida que caminhamos na santificação, vamos adquirindo um caráter semelhante ao de Jesus.
A santificação é uma proposição do Evangelho, é a proposta de Cristo com o ser humano resgatado. É que o ser humano permita que o coração seja trabalhado, talhado pelas instruções da palavra, até que o Senhor Deus possa colocar em nós estampada a sua própria natureza, que o caráter nosso se pareça muito com o caráter dele. Isso é santificação. Nós vamos tirando de nós o que é mal e trazendo o que é bom de Deus para nós. As pessoas têm coisas feias, mas só que elas não conseguem olhar por dentro. As pessoas têm coisas horríveis demais, que não são nem sequer analisadas por elas. Esses homens eram religiosos. Sabe quem que eram os escribas? Eles faziam a transcrição da escritura sagrada, caractere a caractere. No hebraico, eles eram doutos, conheciam todos os detalhes das escritas, eles conheciam todo o texto da Bíblia daquele tempo, que não chamava Bíblia, das sagradas escrituras daquele tempo, conhecia tudo. E a Bíblia, ela aponta, assinala para Jesus. Se eu tenho na mão uma lanterna e ela funciona, quando eu ligo a lanterna, ela tem que jogar luz adiante de mim. Eles tinham na mão a palavra, que era para jogar luz adiante deles, para eles enxergar um pouco, mas não, eles não gostavam, não se deixavam trabalhar. E nós mesmos temos que nos vigiar, porque muitos de nós não nos deixamos admoestar por Deus. Deus nos aconselha, nos exorta, nos ensina, e muitos de nós não nos deixamos aconselhar devidamente. Firmamos em nossa posição, muitas vezes em nossa opinião. Muitas vezes, irmãos, a nossa opinião é resultado de opiniões diversas. Nós vamos entrar no texto dessa leitura. Muitas pessoas têm uma opinião formada, mas se formos olhar o que ela tem formado, é resultado de trabalhos de outros conselheiros. Conselheiros que foram colocando nelas informações, muitas vezes falseadas. Agora, os irmãos vejam, os escribas e fariseus foram encontrar com Jesus Cristo, também foram encontrar com eles os cegos, os mancos, os ressecados. Esses olhando para Jesus e chamando, encontrando nele a figura divina, pedindo ajuda e socorro. Bom, o texto bíblico está repleto de passagem onde pessoas simples gritavam pelas ruas: Jesus, tem misericórdia de mim! E ele sempre parava, voltava e atendia ao clamor. Agora está aqui a classe mais alta. Pegaram uma mulher em adultério, e a lei de Moisés recomendava isso. A adúltera será apedrejada. O pecado de adultério para a mulher é o mesmo pecado praticado pelo homem. O adultério é pecado para homem e para mulher, mas naquele tempo eles punham o peso só na mulher, embora sempre foi pecado contra homem e contra a mulher. O peso da lei pesaria em ambos, mas as mulheres sempre foram oprimidas muito mais. As mulheres quase não tinham valor nenhum. Foi Cristo que resgatou o valor da mulher, foi Ele que fez isso. Levaram a mulher, porque eles colocaram o Senhor num dilema. Um dilema é assim: quando qualquer alternativa que eu escolha me compromete. Apresentaram a mulher, essa mulher foi apanhada em próprio ato adulterando, e a lei de Moisés determina que as tais sejam apedrejadas. Agora nós queríamos ouvir a tua sentença. Agora, se ele falasse apedreja, ele que veio resgatar exatamente o perdido, veio buscar as ovelhas caídas,
exatamente a primeira oportunidade, ele mataria. Se ele não matasse, ele quebraria a lei de Moisés. A lei determinava que se matasse. Ou ele seria um transgressor da lei de Moisés, ou seria um transgressor da lei de Roma, porque só Roma podia dar lei capital, nenhum judeu podia matar o outro. É tanto que para matar Jesus, pediram apoio a Roma. Nenhum judeu poderia sentenciar outro de morte. Então, se Jesus sentenciasse a mulher de morte conforme a lei de Moisés, ele quebrava a lei de Roma, além de fugir da proposta divina de resgatar. Se ele falasse para perdoar, ainda ele não havia consumado a sua obra na cruz, a lei estava de pé, ele fazia exatamente a transição, ele que vem implantar a graça é ele, a graça é ele em nós. Aparentemente ele não tinha saída. Os escribas e os fariseus construíram uma armadilha bem construída para ele. A coisa foi bem montada. Mas esses homens pensam que eles fizeram isso sozinhos, mas não foi. O que é mais triste é isso, é que as pessoas são trabalhadas por forças que elas não conhecem. O mal, ele sempre tem o apoio do príncipe do mal. O bem sempre tem apoio do príncipe do bem. As luzes eternas sempre irradiam, são irradiadas de uma mesma fonte, e o mal sempre irradiado da mesma fonte. Por isso que quando a pessoa pratica o mal, ela se torna, quem pratica o pecado, está escrito aqui, é servo do pecado, é escravo. O escravo não tem direito à liberdade, não é filho. Quem morrer praticando o pecado, morreu escravizado. Ele vai para onde? Vai para os calabouços eternos. Nós temos que nos libertar de toda a prática de iniquidade, porque o pecado, o preço dele é a morte. Cristo veio soltar as amarras que nos prendem no pecado. E aquela mulher, que seria o triunfo daqueles escribas e a glória daqueles fariseus, os irmãos conhecem bem essa passagem, porque ela é muito citada. Ele não respondeu nada. Ele começou a escrever no chão. Escrevia com seu dedo. E os mais velhos, que estavam mais próximos, que tinham mais autoridade, estavam perto do Senhor. Ele escrevia com os dedos. E eles insistiam, qual a solução? Ele ficou de pé, endireitou-se. Entre vocês, quem está sem pecado, pega a pedra e joga nela. É como quem diz, eu estou olhando vocês por dentro. Eu sei o que cada um de vocês pratica escondido. Porque quando ele falou, o que tiver pecado, pega na pedra, o olhar dele já tinha vasculhado o coração deles. E eles perceberam isso aí. Ficaram com medo. O olhar de Jesus devassou. Atravessou a parede do nosso coração. Joga pedra. O mais velho falou assim, eu não tenho como jogar pedra, ele já descobriu minha miséria, mas não humilhou ninguém, não colocou público o pecado de ninguém, mas de per si com cada um deles, eles foram percebendo no olhar de Jesus, é impossível resistir esse olhar, e o dedo escrevendo, eu não sei o que ele escrevia, eu não sei, mas era alguma coisa que perturbava aqueles velhos, porque à medida que os velhos olhavam para Jesus, ele abaixava, escrevia e iam embora, outro levantava, ele abaixava, escrevia, outro ia embora. Não ficou nenhum acusador, todos foram embora. Glórias ao Senhor. Isso é história também nossa, sabia? Nós temos muitos acusadores lá no mundo das trevas, por causa de nossos erros. Mas Jesus, vocês já leram sobre a justificação? Nós somos justificados por Jesus. Quando o adversário vem nos acusar, Deus não escreve na areia alguma coisa, Ele já escreveu no nosso coração a sua lei, e o adversário que vem nos acusar, vê a lei de Deus escrita de nós, dá meia volta e vai embora. Essa é uma carta que já está escrita, esse é um livro selado. Bem-aventurados são aqueles que foram resgatados da mão da morte, porque nós não ia ser pedrejados, nós ia ficar no fogo que arde para sempre. Ficou de pé,
mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Não ficou nenhum sequer. Eu também não te acuso, mas te digo uma coisa, não peque mais. É maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso demais. O poder de perdoar, de quitar dívidas. É para isso que ele veio. A obra de Deus é isso, é resgate de almas, é ligar-nos outra vez com Deus, é nos levarmos para Deus. É uma coisa muito maravilhosa. Irmãos, olhar um pouco para frente, um pouco mais adiante, na nossa história, se nós tivermos fé, nós podemos olhar um pouco adiante e vamos encontrar uma Assembleia Universal de justos aperfeiçoados, uma festa, uma alegria, uma glória. O Senhor não falou, eu não sou daqui de baixo. E no outro ponto ele fala, esses aqui, meus amigos, também não são daqui não. Porque à medida que Cristo vai transferindo o que é dele para nós, nós fomos transformados em filhos. Nós éramos escravos do pecado. O escravo não tem o sangue do patriarca. Ele não herda nada. O escravo não herda nada. Mas, se for adotado como filho, tudo que é do fazendeiro ou do empresário fica como herança daquele que era escravo. Ele foi resgatado da condição de escravo. O escravo era marcado. Quando ele podia servir livre, cumprir o prazo, mas ele amava o patrão, ele falou assim, eu não quero ir embora, quero continuar com o senhor. Então tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, ele pegava uma sua ovelha, punha a orelha dele na porta, e batia com o martelo e furava a orelha dele. Aonde ele passava, ele falava, esse homem era escravo, mas agora ele ficou com o dono dele, que gostou dele, né? Furou a orelha dele. Aqui, cada um de nós, Deus não furou sua orelha não, mas Ele te marcou. Você agora é do Senhor também. Por onde você passa, quem te olha fala, e nem nesse mundo, no mundo espiritual, essa mulher, ela é do Senhor, a marca do Senhor está nela, foi marcada pelo Senhor. Coisa maravilhosa, irmãos. Os conselheiros, que conselheiros tão tristes, homens tão sábios, podiam fazer tanta coisa bonita. Levantaram-se contra ele, e ele falava, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue, quem ouve as minhas palavras, quem ouve meus conselhos, não caminha na escuridão do pecado, da ganância, da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. As pessoas pecam, como se isso aí fosse dar para ela uma vivência pós-morte. Ali as pessoas velhas estão na porta da morte e estão com ânsias de pecar. Irmãos, a pessoa não percebe que é uma loucura, que ela corre atrás do vento, é uma loucura. É uma loucura. Para que nós nascemos? Para quê? Qual que é o sentido da vida? Deus veio aqui, Ele é chamado Emanuel, Deus conosco. É para fazer com que a luz dele brilhe dentro de nós, iluminando nossos cantos escuros, tirando de nós as rusgas, aquelas coisas que não são boas. Até Paulo, com a sua excelente ciência, Barnabé, com sua dedicação apostólica, tiveram uma desavença, um desentendimento. Olha o que eu sou a luz, mas nós somos treva. Se nós soubermos que nós somos treva, nós vamos querer que a luz brilhe mais em nós. Porque quando o homem acha que ele é luz, aí infelizmente ele perde o caminho. Mas enquanto ele confessa que é treva e a luz é Cristo, ele se abaixa e se põe diante do Senhor com obediência. Paulo atritou com Barnabé por causa de Marcos. Marcos não tinha acompanhado eles numa viagem, Barnabé queria levá-lo, Paulo falou, eu não levo. Ele não me acompanhou naquela missão, agora também não quero ele nessa missão não. Olha que o capricho humano, né? Até um homem aquela envergadura que fez esse capricho. Nós temos que deixar nossos caprichos, irmão. Capricho já fez muita gente sofrer.
opinião, eu sou de opinião. Isso é treva, isso não é luz. É, minha palavra não pode voltar atrás. Eu já vi que minha palavra não volta atrás. Grandes coisas. Deus voltou a palavra dele atrás já. O crente não volta, Deus já voltou. Deus só deu na oração. Jonas, o senhor tinha falado com ele, vai lá, prega para esse povo, que eu vou destruir todo mundo aí. Ele até não queria ir, eu vou lá não, porque eu conheço o senhor tem um coração muito bom, eu prego, eles arrependem, o senhor vai ter misericórdia, minha fama de profeta vai por terra, eu não vou lá não. Vai lá e prega. Pregou, o povo arrependeu, amarraram até a boca dos bois, todo mundo de jejum, até o boi. O rei começou a andar devagar, vestiu de saco, o senhor falou com ele, eu não vou castigar, olha como é que estão arrependidos. Você viu como é que treva vira luz? Glórias ao Senhor. Ó mulher, ó homem de Deus, guarda isso, se você reconhecer que você é treva, a luz vai te iluminar por dentro. Enquanto você achar que você é luz, você está em trevas. Olha, nós precisamos de luz. Quanto mais Cristo nos iluminar por dentro, mais seremos felizes, menos bateremos a cabeça, menos seremos trapaceados. Ele ficou bravo. Eu não concordo não. Agora vai salvar todo mundo. Que absurdo. Eu já profetizei, já pus minha palavra aí já. Mas você pôs sua palavra, Jonas, eu pus a minha também. E eu vou voltar com a minha atrás, porque o meu amor, ele sobrepuja a minha sentença. Alguém que escuta essa palavra aqui, longe daqui, ou perto daqui, guarda isso, o amor de Deus sobrepuja a sua sentença. Se você volta atrás, Deus te dá um abraço apertado. Você lembra o filho pródigo? Gastou tudo o que tinha com as prostitutas, mas um dia ele arrependeu. Um dia ele voltou atrás e cansado de chorar e de sofrer, ele falou assim, eu não sou digno de ser chamado filho, mas pelo menos empregado eu podia ser, que empregado na casa do meu pai vive melhor que eu solto aqui. E eu já fiz tanta coisa errada, já gastei tudo com as meretrizes, mas eu vou lá, eu não quero ser filho não, vou falar para ele me contratar, me pôr lá no terreiro, lá no quintal, porque eu sei que assim eu vou ser mais feliz do que aqui. E quando ele estava chegando, ele mandou um recado, eu estou voltando, fala para o papai que eu quero ser empregado da fazenda. O pai pegou a notícia e falou, meu filho está voltando, mata o melhor bezerro, chama os músicos, vai ter festa. Enquanto ele fala, papai me contrata como um funcionário, o pai dele saiu correndo, pelo encontro com ele, deu um abraço apertado nele, agarrou o pescoço dele, beijou ele, falou, meu filho, você voltou para cá, eu estava te esperando. O irmão dele dentro de casa já falava, esse teu filho aí, ó, gastou dinheiro com as prostitutas, agora só recebe. Eu só não me deu nenhum cabrito até hoje, agora você deu um novilho para ele. Você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Deus não precisa ficar dando sinal para você. Deus não precisa ficar fazendo maravilha para você crer nele. Você já é dele mesmo. Deus não fica dando sinal para você, dá sinal para quem está lá fora, para ver se vem para cá, você já está aqui. Que sinal que você quer? Se Deus não fizer um sinal, que sinal que você quer? O Espírito Santo está em você, que sinal? Não vai matar cabrito nenhum não, vai matar a ovelha para quem está chegando, para ver se vem para perto de nós. Glórias ao Senhor. Às vezes chega alguém quebrado, veio do mundo arrebentado, chega aqui, só dá o dom de língua, fala, isso não é Deus, é Deus? É Deus sim. É o filho voltando para casa e o irmão não quer. Esse teu filho aí, ó. É esse teu filho aí, né? Eu sou a luz e nós somos treva. É o que nós somos. O que falou os escribas e fariseus. Tu testifica de ti mesmo, cara de pau. Tu testifica de ti mesmo. Testifica de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro não. Falando isso com Deus, porque você sabe, Jesus é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus desceu, e no ventre de um menino, o corpo de uma criança, entrou o Deus Filho. Aquele homem, o que tinha ali, era o Deus Filho dentro dele.
É que Paulo fala, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós tocamos, Pedro fala, nós tocamos no verbo, na palavra, no Senhor, na palavra feita carne. Vocês que se acham tão importantes, olha o que ele falou com ele: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde que eu vim. Vocês não sabem, mas eu sei, porque tudo foi acertado lá em cima para ele descer aqui. Não foi um acidente de percurso, foi um planejamento, já anunciado há muito tempo. Davi falou, o Senhor vai levantar depois de mim um varão, que será como o dia, quando o sol se levanta e não tem nuvem. E Moisés falou, o Senhor vai levantar um varão semelhante a mim, todo aquele que crê nele não vai morrer, não vai perecer. Os anúncios estavam feitos lá atrás. Isaías falou, parecia que ele era um homem tão sofrido, levou sobre si todas as nossas doenças, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens, tudo anunciado, mas eles não conseguiam enxergar. Eles estavam com a Bíblia na mão, mas não entendiam. Vós julgais segundo a carne, eu ninguém julga. A hora passou, eu sou o que testifico de mim, mas meu Pai também testifica. Olha como é que eles são arrogantes. Aqueles pequenininhos já tinham acreditado nele, hein? Mas os escribas, esse que fazia exatamente a escritura, escrevia o testamento antigo, escrevia aqueles textos sagrados, estava na mão dele. Olha a pergunta ousada: aonde está seu pai? Cadê seu pai? Vocês não conhecem a mim, nem meu pai. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou me retirar daqui, vocês vão me buscar, não vão me achar e vão morrer no pecado. Ele estava dizendo, eu vou voltar. Aqueles galileus viram, ele apresentou-se entre eles, e de repente ele começou a subir, os galileus olharam para cima, sumiu lá no céu e sumiu. Eles ficavam só olhando, apareceram os anjos, falaram, o que vocês estão olhando aí tanto para cima? Esse Jesus que vocês estão viram subir, vai voltar. Pode ir embora para casa, que não vai ser agora não, vai demorar um bocado. E lá de cima, sabe o que ele fez? Acertou de vez toda a conta da igreja. Falou, está tudo quitado. Agora, a corte celestial toda aceita a nossa entrada como filhos. E ele enviou o Espírito Santo, que é para selar, é o selo. O Espírito Santo nos selou para a vida eterna. Vocês lembram quando eles estavam reunidos? De repente um ruído no céu, como se fosse assim um vento, e desceram labaredas de fogo, e elas foram distribuídas na cabeça de cada um, e à medida que eles foram recebendo, foram falando línguas. E até hoje o Espírito Santo faz a mesma coisa. Grande parte dos nossos irmãos recebe o dom de falar línguas, mas o importante é que receba o Espírito Santo. É esse que sela, esse que sela. Mas vou saltar para o final, porque a hora passou. Eu vou saltar para o final, porque não dá tempo de exortar essa palavra toda. Mas olha o que ele falou no final aqui, porque eles foram mais longe ainda. Irmãos, é tão blasfemo isso, né? Você é samaritano e tem demônio. Olha, meu Deus. Jerusalém pagou caro, né? Israel pagou caro. 37 anos mais ou menos depois disso aqui, o exército romano não deixou pedra sobre pedra, não ficou nada lá mais, tudo foi destruído, porque ele tinha falado, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja, mata os teus profetas e apedreja os que te são enviados. Eu quis juntar seus filhotes debaixo das minhas asas, mas vocês não deixaram. Eu não volto mais aqui, até o dia que vocês aprendam a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vai chegar um dia que Israel vai ver o Senhor, mas não é agora, porque afinal Israel, eles continuam sendo o povo de Deus, ainda que tenham rejeitado o Messias, ainda há uma promessa sobre eles. Nós somos
companheiro deles, ainda que no tempo presente essa aliança não está concretizada, porque eles não aceitam o Messias por enquanto. Eles esperam a chegada do Messias. Só que o Messias já veio. Os irmãos sabem disso, né? E veio de um jeito tão simples, né? Montado num jumentinho, chinelo de dedo. Isso aí não convence nenhum judeu que o Messias chegou. Se alguém guardar minha palavra, nunca verá a morte. Aqui nós temos que entender uma coisa, mas não dá para exortar isso agora. O corpo nosso prova a morte, mas o espírito não. Nunca prova. Agora nós temos certeza que você tem demônio. Eles insistiram. Agora está certo que você tem demônio. Abraão morreu, os profetas morreram. Você disse que quem guardar sua palavra não morre? Porventura você é maior que Abraão? Olha que coisa. Abraão viu, Cristo esteve com ele, Cristo esteve com Josué. Vocês lembram quando Josué, no Manaim, saiu e encontrou com um varão com espada desembainhada na mão? Ele perguntou, porque Josué era homem de guerra, ele estava no meio de uma batalha, sei lá se é do... Eu não conheço todo soldado, eu não sei se é nosso, ou se é dos nossos ou se é contrário, porque se for dos contrários, eu já pego a minha espada também. Eu não sou contra e nem sou a favor, eu não sou desse grupo aqui de baixo, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Bom, nesse caso, eu vou abaixar minha cabeça. Ajoelhou e adorou ele. Era o rei que estava ali, era o rei. Nenhum anjo aceita adoração. Aquele dia foi... Vocês lembram quando chegaram 3 varões na tenda de Abraão? Bateu o olho neles, Abraão falou assim, isso aqui tem uma coisa diferente aí. Adorou eles. Cristo estava ali. Cristo estava ali. Vocês lembram quando Abraão veio da matança dos reis? Na matança dos reis, quem encontrou com ele? Melquisedeque. E ele era um homem tão grande, detinha as promessas de Deus. Entretanto, ele, irmãos, olha que interessante, ele ofereceu dízimos a Melquisedeque, e Melquisedeque deu para ele pão e vinho, que é a simbologia da Santa Ceia. E Hebreus fala, esse Melquisedeque é sacerdote eterno, e nessa ordem de sacerdote eterno, o mais alto representante é Cristo. Por isso que ele falava, aqui ele fala, Abraão vosso pai viu o meu dia e ficou muito alegre. Não dá para entender. Você não tem 50 anos, você viu Abraão? Antes que Abraão fosse, eu sou. Não é eu era, eu sou. Moisés perguntou, qual que é o teu nome para falar para aqueles judeus que estão lá no Egito? Qual é o nome teu? Fala para mim. Eu falei, eu sou. Fala que eu sou, mandou você lá. Eu sou. Eu sou é o teu Senhor, o príncipe da tua paz. Aonde você for, por onde você passar, haja o que houver, Deus vai te ajudar. Vai te ajudar. Você foi chamado como filho adotivo e Ele nunca vai te deixar. Tem uns que não gostam de Deus, não aceita a palavra, e tudo quanto nós fizermos aqui, eu prego uma palavra aqui, daqui a pouco estão nos atacando na mídia. Sabe por quê? Porque não são de Deus. Não são. Tem uns que não são, nada está bom, tudo é ruim. Sabe por quê? É difícil falar isso, mas não sou eu que estou falando, é a palavra, não sou eu não. Por que vocês não aceitam a minha pregação? Mas eu não vou pedir resposta a você não, eu mesmo vou responder. Ele falou forte, né? Vosso pai é o demônio, vocês são filho do demônio, e vocês estão fazendo tudo o que vocês aprenderam junto com o seu pai. Eu faço as coisas que eu aprendi junto com o meu pai, e você faz as coisas que aprendeu com quem, irmã? E você, irmão? Com quem que as suas obras parecem? Com a do pai de cima, ou esse caído de baixo? Oxalá que todos nós aqui tenhamos as nossas obras em Deus, sejamos livres para caminhar nessa jornada eterna. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração.